Olá, a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para contar uma história sobre amor. E eu vim contar como eu senti o amor pela primeira vez. Mas eu estou falando do amor de verdade, o amor que é maior do que todas as coisas. Bom, eu começo contando sobre uma coisa que aconteceu quando eu era mais nova, entre os 12 e 15 anos de idade, mais ou menos. Nessa época de fim de ano, de Natal, as emissoras de televisão costumavam passar muitos filmes sobre a vida de Jesus, filmes bíblicos contando a história do nosso Salvador. E naquela época eu era espírita e a denominação a qual eu seguia falava de Cristo, citava a Cristo, mas não contava sobre a vida de Cristo de uma maneira profunda, não exaltava Cristo como Salvador e como Rei que Ele de fato é. Então, eu não podia dizer que eu conhecia verdadeiramente a Cristo, que eu conhecia verdadeiramente a Deus. Bom, naquela altura eu gostava muito de assistir esses filmes e a entender melhor como que Jesus viveu, como que Jesus fazia as coisas. E apesar de estar no meio onde muitas pessoas conheciam a Cristo, eu mesma não conhecia, não sabia qual era o fundamento de Cristo ter morrido. Para que Cristo desceria do céu? Eu não entendia muito bem a logística de Cristo ter descido, de ter nascido aqui. Então, eu sabia que ele era um homem bom, que já tinha vivido aqui na Terra e que tinha morrido. Era isso que eu sabia sobre ele. E eu imaginava que era como qualquer homem importante da história. Porém, nesse dia, sem saber, inconscientemente, o Espírito Santo de Deus me tocou pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu senti o amor de Deus. Estava eu assistindo um desses filmes falando da vida de Cristo, e então eu pude prestar total atenção na história, que contava que Cristo nasceu lá em Belém, que ele era cuidado pela mãe, pelo pai, e que ele nasceu numa manjedoura. Depois, mais tarde, o filme mostrou que ele era de fato o Filho de Deus e que as coisas que ele fazia ninguém mais podia fazer. Os sinais que Cristo mostrava, ninguém mais podia mostrar. Que havia outros, como João Batista, que havia profetas, que havia senhores da religião, que eram muito entendidos das escrituras, mas que ninguém era capaz de fazer as coisas que Cristo fazia. E então eu fiquei maravilhado porque eu nunca tinha visto sob esse aspecto. Eu nunca tinha visto Cristo como homem e como Deus. Então eu já comecei a entender que ele não era só uma personagem da história, mas que ele tinha realmente uma importância, que ele era maior do que todos os outros. Então, esse filme começou a mostrar a missão de Jesus, o que ele fazia, que ele saía para pregar, que ele chamava pessoas para se transformarem naquilo que jamais elas imaginariam ser, que eles seriam discípulos de Cristo, que eles seguiriam a Cristo e eram pessoas normais como eu era, eram ladrões, eram mentirosos e que Cristo resgatava essas pessoas. E eu comecei a ver então que Cristo veio para mudar a vida das pessoas. E a coisa foi ficando mais profunda ao longo do tempo que eu fui vendo esse filme. Então, depois, o filme mostrou a Via Crucis, mostrou Jesus sendo humilhado, Jesus apanhando, e eu lembro que era um filme de cenas muito fortes, que mostrava muito sangue, que mostrava muito sofrimento, que mostrava Cristo carregando uma cruz enorme, e eu achei aquilo horrível, e eu pensei, por que um homem tão bom teria sofrido tanto, por que as pessoas fizeram isso com ele? Mais tarde, no final do filme, havia um narrador que explicava melhor todas as dúvidas que eu fui tendo durante o filme. Então esse narrador disse que Cristo veio ao mundo e ele não precisava vir, não era por ele, era por nós. Que mesmo antes da gente nascer, Cristo já nos amava. Aí eu fiquei naquela, olha, como assim? Antes de eu nascer, ele já me amava. Antes de eu vir ao mundo, ele já sabia que viriam pessoas no mundo que creriam nele, mesmo sem vê-lo, mesmo sem presenciar a história dele. E então aquilo me deixou muito abalada, mas abalada no bom sentido. E eu comecei a entender que verdadeiramente Cristo era maior que todo mundo, que Cristo
tinha uma missão que não era por ele, que era por mim. E era por mim antes mesmo de eu nascer. Antes de eu nascer, Cristo já tinha pago um preço por mim lá na cruz. Esse narrador explicou isso e disse assim: olha, se você crê que Jesus desceu do céu, ressuscitou, você será salva. Aí, opa, como assim? Basta eu crer? E ele disse: se você confessar com a sua boca, você já está salvo. E eu não entendi muito bem a profundidade disso, mas mesmo assim, depois disso, esse homem falou assim: repita as palavras comigo e tal. E falou umas palavras lá e eu repeti com ele, e eu falei com ele tudo o que ele estava falando. E então eu não entendi o que aconteceu. Eu continuei minha vida normalmente, continuei sendo espírita, continuei indo na denominação que eu ia, frequentando e tal, mas a partir dali eu comecei a sofrer uma mudança que não veio de dentro, que não veio de fora, mas veio do alto. Porque a partir daquele momento eu já tinha feito uma confissão, eu já tinha feito uma aliança com Cristo, e naquele momento Deus colocou no meu coração que eu tinha uma aliança com Ele. E uma aliança não é um pacto, uma aliança não é um acordo, é uma aliança, é um elo, é forte. E era diferente de tudo aquilo que eu já tinha sentido. Eu estava sozinha em casa, obviamente, se tivesse mais gente em casa eu ficaria constrangida, então Deus usou aquele filme para falar comigo naquele momento. E eu sei que é isso porque mais tarde, anos depois, eu pude me lembrar dessa história que talvez eu teria esquecido, eu não tenho a memória tão boa e não lembro de muitas coisas da minha adolescência, mas eu me lembro muito bem desse dia. E então, mais tarde, eu pude compreender melhor o amor de Cristo por mim, porque naquele momento eu só confessei a minha fé a Cristo, eu só entendi através daquele filme o que Cristo tinha feito, qual era o plano de Cristo ao vir na Terra. Era um sacrifício que era necessário para que todos nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Aí você pensa, mas eu não tenho pecados assim tão graves que uma pessoa precise morrer para eu ser perdoado, os meus pecados não são tão grandes assim, porque era isso que eu pensava. Eu achava, não, claro, eu conto uma mentirinha, eu faço uma coisinha errada ou outra, mas não é nada tão grave assim que uma pessoa precise morrer. Mas saiba que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, seja qual pecado for. Nós todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Deus faz por nós tudo o que Ele faz por bondade, porque Ele é misericordioso e não porque nós merecemos. E então, mais tarde, olhando para a palavra de Deus, eu encontrei a base que aquele filme usou para me dizer que se eu falasse com Cristo, se eu professasse aquelas palavras, eu seria salva. Então, está lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, e diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E aí no versículo 11 diz assim: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Bom, eu creio que naquela época, quando eu assisti aquele filme, eu estava confundida, porque eu achava que eu estava fazendo tudo certo. Mas a partir do momento que se conhece a Cristo, nós vemos que nós não fazemos nada certo, nada que não venha dele está certo. E eu passei a compreender que Cristo queria me salvar. E muito tempo depois é que eu fui procurar uma igreja evangélica, que eu fui procurar ler a Bíblia, conhecer mais de Deus. E para conhecer a Deus é imprescindível ler a palavra de Deus. É a Bíblia que conta como que Deus age, é a Bíblia que fala da personalidade de Deus. É impossível conhecer a Deus hoje sem ler a Bíblia, sem ter uma intimidade com Ele, sem buscar mais dele. E então, o que eu quero deixar hoje para vocês é a mesma mensagem que aquele filme me deixou um dia. Se você que está vendo esse vídeo, onde quer que esteja, ouviu essa palavra, então você já sabe o que precisa fazer para ser salvo. Você já sabe que Cristo veio para que fôssemos salvos. Você não é mais inocente a respeito disso. Você já ouviu o que a palavra de Deus diz e é muito simples. Qualquer evangelho que não pregue isso está errado. Não é assim que funciona. Isso é o evangelho.
É isso que Cristo veio dizer. Eu vim para que vocês fossem salvos. E se vocês crerem em mim, vocês já estão salvos. Esse é o Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho não é ter dinheiro, não é ter carros, é dê tanto que Deus vai te dar tanto. Isso é o Evangelho. É crer que Cristo veio e que através dele nós somos salvos. Então feche seus olhos que nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e nós te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz, ó Pai. Senhor, muito obrigada, porque nós não merecemos, Senhor, mas a Tua misericórdia nos alcança até hoje, Senhor. E mesmo antes, Senhor, de nós nascermos, o Senhor já nos amava. O Senhor nos amou antes mesmo que nós existíssemos, ó Pai. Senhor, eu sei que a Tua misericórdia nos alcança até hoje e que o Teu amor é maior que tudo, Senhor. Muito obrigada, Deus. E agora eu vou pedir para que você repita comigo, mesmo que seja em pensamento, mesmo que seja no seu coração, mas fale comigo, confesse que Jesus é o Senhor da tua vida, confesse que Jesus fez aquele sacrifício por você, aceite o sacrifício de Jesus, porque só assim você será salvo, somente através da confissão. Então diga comigo, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio à terra por mim. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou no terceiro dia. Muito obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa é a mensagem que eu queria deixar. E me desculpe porque eu não sei falar muito bem, mas eu queria muito dividir a minha experiência com vocês. Muito obrigada.